Para mim, várias coisas se destacaram. Aí eu vou colocar somente algumas que eu achei interessante. Eu já tinha lido a Bíblia outras vezes e dessa vez eu fiquei mais atenta a alguns detalhes, como que no primeiro dia Deus estabeleceu 12 horas para o dia e 12 horas para a noite, perfeitamente, sem que um invada o espaço do outro. Percebi que Deus ele é muito organizado em relação à sua criação. Ele sabe, aliás, ele deu o nome a cada coisa: dia, noite, céu, mar, terra, aos seres inanimados, todos eles, Deus deu o nome. E uma coisa que me chamou a atenção, ele sempre avaliou o trabalho dele de forma positiva. Ao final do dia, ele sempre dizia que tudo que ele fez tinha sido bom. Também me chamou a atenção que foi Deus quem criou a divisão do trabalho. Cada dia ter aquele período de trabalho e quando chegou um certo dia na semana, no sétimo dia, ele separou para descansar. Poderia ele ter feito de domingo a domingo, mas ele separou um momento para o descanso, ainda que ele não precisasse. Outra coisa que me chamou a atenção é que tudo que Deus criou foi por meio da palavra. Ele falou e a coisa surgiu. Também achei muito importante que ele tenha criado o homem por último. Ele criou todas as coisas e, por fim, criou o homem, mostrando o cuidado dele em relação a isso. Se o homem tivesse sido criado primeiro, não teria a terra para ficar em cima, não teria o que comer, não teria água para beber, ou talvez só tivesse água, enfim. Ele primeiro preparou todo o terreno, todas as condições necessárias para o homem, e só aí que ele criou o homem. E depois colocou esse homem como superior a tudo o que foi criado. E assim, eu achei interessante que Deus, ele conhece as necessidades da criação. Tem uma parte que fala que ele destinou para o homem as sementes e as frutas, e para os animais foi o mato e as verduras. Mas assim, ele teve esse cuidado de ter o alimento já preparado para que a gente consumisse, nós seres humanos e também os animais. Paz seja com todos. Um resumo da leitura dos textos de capítulo 1 a 3. Eu já tinha falado um pouquinho sobre isso ontem, mas vamos fazer aqui um resumo rápido. Eu entendi que o capítulo 1 faz uma narrativa geral da criação de Deus, sem maiores detalhes. Apenas diz que o Senhor Deus criou no primeiro dia, no segundo, terceiro, quarto, quinto, descansou no sétimo dia. Menciona alguma coisa sem o detalhe. O capítulo 2 ele já dá algum detalhe de como foi. Alguns podem pensar que a Lilith tenha sido criada no capítulo 1, quando diz: E o Senhor Deus criou o ser humano, macho e fêmea criou. E Eva tenha sido criada no capítulo 2, quando diz: E formou o Senhor Deus do pó da terra o homem. Aí depois viu que não era bom que ele estivesse só. A única coisa que a Bíblia diz que ele diz que não era bom, porque toda a criação ele dizia: E viu Deus que era bom, e viu que era bom, e viu que era bom. Mas no caso do homem disse: E viu que não era bom permanecer só. Mas os pensadores que acham que a criação de Lilith surgiu nesse período, eles esbarram-se nessa parte em que a Bíblia nos mostra que, na verdade, o que Deus fez foi uma única criação em duas narrativas, sendo que uma ele detalha e na outra ele resume, mas é a mesma criação. Então eu entendi só isso, pura e simplesmente. Agora, outra coisa é que
No capítulo 2 aparece o nome de Deus pela primeira vez. Antes ele apenas diz Deus. Deus criou. Mas no capítulo 2 diz o Senhor Jeová, ou Yahvé, de acordo com a forma da tradução. Achei interessante essas duas coisas assim, principais. A narrativa sendo em duas maneiras diferentes. Parecido como uma pessoa que testemunha um acontecimento e diz assim, assisti um acidente acontecendo ali agora. Aí depois vai e diz, olha, mas ele foi assim, um carro que veio e bateu e levou. Quer dizer, é a mesma história, mas só que como ele agora detalhou melhor, mas fica parecendo dois contos diferentes se a pessoa não pegar o fio da meada. Estou gostando da leitura, já tinha feito ontem, já estava no capítulo 4 hoje, mas estou me unindo a vocês para fazer o comentário do capítulo 1 ao 3 e a gente prosseguir uniformes. E também vamos ver o que os demais participantes têm a dizer, ok? Vamos todos participar. Estou gostando da ideia do fórum de leitura. Vamos permanecer. Que Deus abençoe a todos.